Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ouvir hoje, na segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum, nós vamos ouvir o que diz Santo Agostinho sobre a interpretação do que se lê na primeira leitura. A primeira leitura de hoje fala sobre a vocação de Ezequiel. É Deus explicando o que espera dele quando manda para Jerusalém. E Santo Agostinho vai dar uma explanação maior do que essa. Nós vamos fazer isso contando com a presença do Espírito Santo, para que ele nos ilumine e nos faça entender bem. E entender também que quando Santo Agostinho fala sobre os pastores, ele está falando sobre nós todos também, que somos evangelizadores. Então vamos começar. Deus diz que a obrigação de Ezequiel é admoestar os errados, seja lá qual tipo de erro for. A pessoa está errada, está agindo de uma maneira contrária à vontade de Deus, então ela deve ser admoestada. Para quê? Para que haja conversão, para que as pessoas sintam que estão erradas e se convirtam. E que Ezequiel, conseguindo ou não a conversão, ele teria o mérito, porque ele tentou. Agora, se ele não sequer tentasse, aí a culpa cairia sobre ele, a culpa do pecado cairia no pecador e sobre ele também, porque ele não tentou. E é isso que Santo Agostinho explica na segunda leitura, que é a que nós vamos comentar. O título que tem para essa segunda leitura é Pastores que se apacentam a si mesmos. O título já dá para entender o que está falando, né? Quem se apacenta a si mesmo é um tipo de uma pessoa egoísta. Então vamos ver o que Santo Agostinho fala. Há pastores que se apacentam a si. Eles não atendem, não assistem, não atendem as ovelhas fracas, as doentes, as feridas, as perdidas. Nós sabemos que quando se refere às ovelhas, está se referindo à humanidade. E quando se refere a essas coisas todas que acontecem, são muitos tipos, né? De fraqueza, de doença, de ferida, de perdição. Muitos pastores se aproveitam das regalias por serem pastores, por serem pessoas. Santo Agostinho até cita bispo mesmo, ele cita os bispos. Nós não vamos nos ater aos bispos, nós vamos falar dos pastores em geral, dos padres, dos bispos mesmo. Nós temos visto coisas acontecerem aí que não poderiam estar acontecendo justamente por pessoas se aproveitarem das regalias. Mas acontece que mesmo quando nós constatamos, não somos nós que vamos julgar. Vamos lembrar disso com bastante certeza. Não somos nós que vamos julgar. Então não vamos ficar nos horrorizando, passando para frente, porque nós não temos certeza de nada. Nós não conhecemos o fundo da história. Então é preciso que a gente deixe o julgamento para Deus. Não é esses pastores que se aproveitam das regalias, não é usurpação, não, porque o Senhor autoriza. Ele fala que que quem quiser deve viver pelo ganho do que fazem com o Evangelho. Eles devem ser sustentados. Alguns preferem, como Paulo, não aceitar. Paulo não aceitava, ele tinha o trabalho dele, ele tinha a produção de tendas dele, e ele não aceitava. Mas uns e outros devem ter como obrigação apacentar os seus rebanhos. Aqueles que forem viver exclusivamente do fato de serem pastores, e aqueles que, como é o nosso caso, nós não vamos viver dessas regalias de nenhum tipo, nós nem temos essas regalias. Nós, evangelizadores, não temos que nos aproveitar disso. Nós vamos apacentar os nossos rebanhos. Qual que é o nosso rebanho de evangelizadores?
aqueles que aparecem na nossa frente, aqueles que Deus põe no nosso caminho, nas nossas famílias, acho que principalmente, em primeiro lugar, no nosso trabalho, no nosso lazer, seja lá em que situação eu estiver na vida. A pessoa que Deus puser ao meu lado naquele momento é aquela que eu devo apacentar. Isso não quer dizer se meter na vida dela e me excluir na vida dela, não. Você observando coisas erradas, você, com o conselho do Espírito Santo, com a luz do Espírito Santo, você vai achar um jeito de mudar aquela situação. Não é se metendo na vida de ninguém, não. O exagero nunca é bom conselheiro, nem excesso, nem falta. O que Deus espera dos pastores, da igreja, e o que Ele espera de nós é que muitos sejam salvos. Quem dera que todos conseguissem ser salvos, a humanidade toda pudesse ser salva. Nós sabemos que isso é praticamente impossível, simplesmente porque muitos não aceitam, né? Seguindo a liberdade que tem, que é o que eu acho que eu repito isso toda vez que eu falo, muitos seguem a liberdade para o outro lado, que interessa mais para eles. E nós, evangelizadores, não vamos nunca dizer assim, não é da minha conta, eu não vou me excluir, porque isso não é da minha conta. É da nossa conta, sim. Nós precisamos interferir, já como eu disse, com educação, com bom senso e com caridade. Então, vamos ler com atenção a leitura toda, quando nós tivermos tempo, e vamos pensar. Eu gostaria de agir como Santo Agostinho aconselha, e Deus, com certeza, nos dá força para isso. Vamos ouvir o que Deus nos fala a esse respeito. Ele fala assim, Jesus, eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as levarei a descansar, diz o Senhor Deus. A que se perdera, irei procurar e a reconduzirei quando se desgarrar. Fortalecerei a fraca e conservarei a gorda e forte. A que se perdera, irei procurar e reconduzirei a que se desgarrou. Que coisa boa se nós pudermos fazer isso também. Reconduzir a que se desgarrou, achar a que se perdeu, voltar com ela para o seio da igreja, de Deus, ela com certeza vai viver uma vida muito melhor, evidentemente. E o melhor de tudo, vai ser salva, é isso que nos interessa, né? Agora eu gostaria de contar com a adesão de vocês, a assistência dos nossos vídeos, de tudo que tem na rede social, da Nova Aliança. Tudo que você acessar da Nova Aliança, com certeza você vai ter muito proveito. Então, por favor, olhe nas redes sociais e assista, tenha paciência. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai querer continuar. Um abraço para todos e que Deus nos abençoe nas próximas semanas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.